Salmo 41. Obrigado, filha. Salmo 41. O sofrimento e as bênçãos do crente. E ele começa dizendo assim: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor livrará no dia do mal. O Senhor o livra e conserva em vida. Será abençoado na terra. E tu não entregarás à vontade dos seus inimigos. 3. O Senhor sustentará no leito da enfermidade. Tu restaurarás a sua cama de doença. Dizia eu, Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele? E perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala as coisas vãs, no seu coração amontoam maldade. Sai para fora e é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam mal, dizendo: uma doença má se lhe tem apegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém, tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes dê o pago. Por isto, conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfará de mim. Quanto a mim, tu me sustentas nas minhas sinceridade. Tu me sustenta na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de séculos em século. Amém. Graças a Deus. Você pode dizer isso? Graças a Deus. Ainda que todos se volte contra nós, o Senhor será o nosso amigo. O Senhor não nos desprezará, não nos deixará no momento das nossas dificuldades. E a Rose mandou esse salmo do grupo pela manhã e disse: pastor, traz ele à noite. E eu orei ao Senhor e o Senhor confirmou. E eu quero falar desse salmo hoje à noite para todos os meus irmãos. O pano de fundo aqui desse salmo, querido, lembra que é o Salmo 41? Ele fala para nós, conta para nós grandes bênçãos daquele que confia no Senhor. Os cuidados que o Senhor Deus tem com cada um de nós. O Senhor Deus, ele sempre, desde a antiguidade, sempre se preocupou com o pobre, com o órfão, com o necessitado. O Senhor Deus, desde tenros anos, ele lança nos seus estatutos que o amor a Deus deveria se convergir no amor ao próximo. E ele começa dando algumas lições para nós.
A primeira lição desse salmo é que aqueles que abrem a mão e ajudam o próximo, eles são felizes, bem-aventurado. Ele diz, bem-aventurado é aquele que atende o pobre. A palavra aqui, bem-aventurado, significa mais do que feliz. A pessoa que é um bem-aventurado é uma pessoa de plena felicidade, um estado amplo de felicidade, de contentamento. É um estado de graça, é um estado de contemplação. Ele foi alcançado por esse ser transcendente, esse ser maravilhoso. E hoje ele vive num estado de bem-aventurança, de felicidade. E isso não importa a situação que eu e você estejamos vivendo. Essa alegria, essa bem-aventurança, essa felicidade, esse bem imaterial é ministrado pelo Espírito Santo em nossos corações, independente da situação que nós estejamos vivendo. Porque muita gente só é feliz, ou tenta ser feliz, usando alguns subterfúgios, alguns recursos meramente passageiros. Uns são felizes se drogando, bebendo, se prostituindo. Uns são felizes suplantando outros, humilhando outros, criando contendas, rinchas, pelejas. Por incrível que pareça, tem pessoas que se completam nisso. Mas a felicidade que vem de Deus parte justamente quando nós abrimos a nossa alma para alcançar a pessoa ou as pessoas que têm necessidade. Nós devemos entender que o amor ao próximo não pode ser um ponto equidistante. O próximo é aquele que é vítima da minha ação a favor dele. Aquele que você ajuda, esse é o teu próximo. Aquele que você se mobiliza para estar do lado dele, ele é o teu próximo. Porque isso ficou uma pecha, um estigma, que nós devemos amar o próximo. Isso ficou tipo religioso muito distante. E nós entendemos que o próximo, ele é alvo do nosso favor, da nossa ação. Então nós devemos ter isso em mente. Nós aprendemos a lição que quando abrimos a mão para os pobres, automaticamente o Senhor ministra sobre nós a felicidade. Ele diz, do 41, bem-aventurado é aquele que atende o pobre, o Senhor livrará no dia mau, no dia do mal. A Bíblia chega a dizer que, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, se eu não me engano, 25, ele diz, lança o teu pão sobre as águas, porque ao passar dos dias ele voltará. Divide com 7 até com 8, porque quando o dia mau vir na tua casa, terás alguém que te socorre. O 2 ele diz assim, o Senhor o livrará e o conservará em vida. A pessoa que se dispõe a ajudar os pobres, as pessoas que passam por necessidades, ainda tendo pouco, ele tira do pouco que tem e abençoa as pessoas. E Deus livra ele e conserva ele em vida. Não são poucas as pessoas que têm muito dinheiro, muitos recursos, mas a sua vida não serve de exemplo para ninguém. São pessoas iracundas, odiosas. São pessoas que, recalcadas, não têm felicidade no seu coração. Porque quando você mirra a sua alma, quando você tolhe a sua alma,
de ajudar uma pessoa carente, você está se tornando, diante desse salmo, uma pessoa egocêntrica, que só pensa única e exclusivamente em você. De alma seca, de alma ressequida, mesmo você tendo muito, mas leva uma vida como se não tivesse nada. E não são poucos os empresários, milionários, jogadores, cantores, tantos quantos, para preencher esse vazio, essa lacuna, por não ser feliz ou basear a sua felicidade nas coisas transitórias, acabam se matando, dando um tiro na cabeça. Para dormir, precisa de remédios para dormir, tendo tudo, mas a sua vida é uma tristeza, não há vida. E o versículo 2, Davi está dizendo que o Senhor conservará em vida a vida. O homem que deposita diante de Deus a sua fé e a sua confiança é como se fora uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Mesmo que tudo em volta esteja seco, aparentemente sem vida, essa árvore continua frondosa, as suas folhas não murcham e dão frutos na estação própria, porque as suas raízes estão fincadas junto aos ribeiros de água. Há vida nessa árvore. E a árvore, no contexto bíblico, tipifica o homem. Ele diz, na parte B do versículo, será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade dos seus inimigos. Então veja, as lições que nós aprendemos em ser generoso, em abrir as mãos para os aflitos, em ser um point de acolhida ou de acolhimento daqueles que estão frívolos, ansiosos. Trazer uma palavra sempre de bênção à mulher que é espancada pelo marido, que é vilipendiada, que a sua dignidade é tolhida, leva a vida parecendo que vive com o inimigo. A sua alma é uma alma enclausurada, o seu coração é envelopado. Porque a pessoa que deveria lhe dar carinho, amor, compreensão, ternura, a pessoa que deveria guardá-la como uma joia preciosa, é a pessoa que lhe deprime, que lhe humilha, que lhe põe para trás. Isso, o homem idem, o pai com os filhos com o pai. São pessoas de alma seca, pelo fato de não ter frutos, pelo fato de ter uma alma árida, se acha no direito de tolher a felicidade e a alegria de outrens. Mas a Bíblia diz que o Senhor não entregará à vontade dos seus inimigos. Creia no Senhor, que tudo que tentarem contra você, saiba que não prosperará, porque Deus está contigo. O Senhor não te entregará na mão daqueles que querem te destruir. E tudo isso é proveniente do nosso amor, de uma forma abstrata a Deus e de uma forma concreta e objetiva, empírica, ao pobre. O Evangelho de Cristo tem duas bases fundamentais que suspendem esse edifício. É o amor a Deus e o amor ao próximo. E o próximo é esse do seu lado que você pode alcançar com misericórdia. As igrejas esquecem disso e pregam apenas um evangelho teológico distante, frio, engessado. Na hora de pôr em prática esse amor, isso para eles não tem tempo, é igual a parábola do bom samaritano, na verdade é só teoria. Mas
Davi diz que todas essas benesses nós recebemos do Senhor quando abrimos a mão para abençoar as pessoas que perecem. Nesses dias que nós estamos vivendo, são dias difíceis. E você, comunidade cristã, vocês sabem do trabalho que vocês se empenham em ajudar as pessoas carentes. Vocês mais do que ninguém estão me ouvindo. Eu pergunto para vocês, se essas grandes igrejas se propusessem a fazer o mesmo que vocês fazem, São Paulo, com certeza, pelo menos São Paulo, ninguém passaria fome. Porque uma cesta básica que se dá para 30 dias. Tem igreja aí que poderia dar milhões de cesta básica durante 3 meses, 4 meses, 5 meses. Mas como a sua alma está mirrada, porque a sua terra é seca, ressequida, e porque o amor que eles têm a Deus é apenas de boca para fora, eles não abrem a alma para ajudar o sedento e o faminto. João diz: filhinhos, que o vosso amor não seja de palavras, mas seja um amor de prática. A Bíblia diz, no versículo 3, o salmista, doente no seu leito de morte, de enfermidade, ele diz no versículo 3, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Olha que coisa linda, a parte A do versículo 3, significa que mesmo que você esteja doente, no caso, ele estava enfermo, e o texto vai dizer que ele tinha pecado contra o Senhor, por conta do pecado que ele cometeu contra a Betseba e a Urias. Davi, ele foi enfermado por uma doença espiritual permitida pelo Senhor. Nós devemos tomar cuidado, irmão, com os nossos pecados reincidentes. O Deus que pregam hoje é um Deus que só faz o bem, que ele não corrige o que ama. Davi diz o seguinte, ele está confessando isso, versículo 3, o Senhor sustentará no leito da enfermidade, tu renovas a sua cama na doença. Olha, irmão, o que é que significa isso? Se você confia no Senhor, se você tem aberto a sua alma ao sedento e ao faminto, não te preocupas com o dia de amanhã. Eu sei que as contas chegam, pode ser que as despensas estejam vazias, mas olha, da forma que você abriu a sua mão generosa, a sua alma generosa ao faminto, o Senhor irá te sustentar no leito da tua enfermidade. Você mesmo doente, o Senhor irá prover na tua doença. Você não passará por fome e nem necessidade. O Senhor sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Louvado seja Deus. Creia no Senhor. Abra sua mão ao aflito. Abra sua alma. Deixe que ela seja generosa. Não pense só em você. Porque haverá dia mau, diz aqui o salmista. Olha que coisa maravilhosa na parte B. Tu renovas, em outras Bíblias diz, tu afofas a cama na minha doença. Afofás, renovar. Dormir é fundamental quando você trabalha, tem um dia estressante, e você chega em casa e janta e deita, e dorme 8 horas a fio. É algo glorioso, e você acorda renovado, com vontade de ir para a guerra outra vez e lutar. Porém, fique 5 dias consecutivos numa cama. É insuportável. Mesmo você mudando de decúbito, mesmo assim, é dores nas costas, nos ombros, nas costelas. É insuportável ficarem deitados. Porém, ele está dizendo que mesmo
na sua enfermidade, quando você estiver assim, ele afofará a sua cama, ou seja, ele mudará você de decúbito na sua cama. Você não será ferido pelas escares da vida. Ele estará socorrendo você, mesmo quando você não puder se levantar e estiver sobre enfermidade no leito de doença. Olha as lições que nós tiramos desse salmo. Que lições maravilhosas. E tu renovas a minha cama. O 4. No quarto aqui, ele para com a lista de itens de quem ajuda o próximo recebe. E agora ele vai falar de si, do pecado que ele cometeu, da situação que ele estava vivendo. Davi estava muito enfermo por conta dos seus pecados reincidentes, pecado que ele cometeu contra a inocente. Nós devemos tomar muito cuidado, irmão, em nossas vidas, com os nossos pecados. Nós achamos que podemos fazer qualquer coisa e tudo ficará impune. E não é assim. No quarto ele diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Olha só, os amigos de Davi vinham visitá-lo. Amigos que se diziam inimigo. E quando chegava na casa de Davi, olhava ele no leito de morte, no leito de enfermidade. E eles diziam consigo mesmo, esse não se levantará mais daí. E é assim, irmão, por incrível que pareça, tem pessoas que apostam na tua desgraça. Tem pessoas que, quanto pior, melhor. E às vezes dentro da igreja. Porque Davi era um homem de Deus e com certeza muitos dos seus amigos, que ele agora diz que é inimigo, sabia da sua intimidade com o seu Deus. Eu dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. 4. Sara a minha alma. Esse problema da alma era o seu homem existencial que estava destruindo ele. Ele chega a dizer que os seus ossos se comprimiam, se quebrava como vidro, porque ele cometeu um pecado contra um soldado leal dele. Ele cometeu um pecado contra a mulher desse soldado. Ele cometeu um pecado contra ele e contra Deus. Agora ele está enfermo na cama. E ele atribui as suas enfermidades, literalmente, ao seu pecado. E ele diz, Senhor, eu pequei contra ti. Irmãos, o que me chama a atenção do Davi é que mesmo ele sendo esse homem que cometeu grandes pecados, talvez como eu, como você, mas ele é um homem que reconhecia o seu erro, os seus pecados. E no seu leito de enfermidade e de morte, ele reconhecia e pedia a misericórdia de Deus, porque o seu homem existencial, o seu homem interior estava destruído. A morsa espiritual estava apertando ele, o toniquete espiritual estava destruindo ele, ele estava sem ar, o seu homem existencial sofria mais do que a sua própria carne. Porque o pecado tem esse poder de não só adoecer o nosso corpo, o nosso soma, mas também destruir o nosso homem existencial, o nosso homem interior. Porque eu pequei contra ti. 5, os meus inimigos falam mal de mim e dizem, olha que coisa terrível, quando morrerá ele? E perecerá o seu nome.
O desejo dos amigos, dos inimigos de Davi, era que ele morresse. Davi foi o maior rei, por assim dizer, que Israel teve. Unificou as terras, governou 40 anos, enriqueceu muito, destruiu muitos povos, conquistou muitos reinos, fez muitos inimigos. E agora ele diz que os seus inimigos dizem: quando morrerá ele? Quando morrerá ele? E mais do que isso, além deles torcer para a morte desse homem, dizia a eles: e perecerá o seu nome. Olha, querido, o nome é o legado que nós deixamos. Por esses inimigos dele, Davi não só morreria, mas o seu reinado, as suas conquistas, as suas vitórias, seria esquecido nos anais da história. Olha que coisa terrível. É como um homem que vem à terra, uma mulher que vem à terra, que tem um objetivo, recebeu de Deus a graça comum, dons espirituais, recebeu de Deus o ide, a obrigação de ir e fazer discípulo, evangelizar para o reino de Deus, e essa pessoa veio à terra, morreu e desapareceu, foi esquecido, como se fosse um natimorto, um aborto. É triste, irmãos. Porque cada um de nós, eu, você, nós, estamos aqui com um propósito maior. Não se esqueça disso, dona de casa, minha irmã, minha amiga. Não deixe os afazeres de casa tomar o lugar do ide de Deus, de Cristo na sua vida. Era o caso de Marta e de Maria. A Marta estava ocupada com muitos afazeres, mas Maria ouvia e bebia dos sermões aos pés do Senhor. Você é pessoa única. Você não pertence ao seu marido. Seu marido não pertence a você. Ninguém é dono de ninguém. Mas você é uma pessoa singular no universo. Deus tatuou você de uma forma única em um planeta de mais de 7 bilhões de habitantes. Eu costumo dizer que ninguém tem a sua íris, ninguém tem o seu código genético, ninguém tem as suas digitais. E por que Deus faz isso? Propositalmente, para você ser única no universo. Porque no dia do acerto de contas, você é chamada e eu pelo seu nome, e você terá que dar conta do ide dele, do trabalho pelo qual ele incumbiu você em fazer. E você ocupado com seus fazeres, talvez ocupado com as suas finanças, ocupado com seus negócios, como fazer para ganhar mais dinheiro, como fazer para não sair dos bancos das universidades para ter mais diploma. E muitos nem acreditam nisso que eu estou falando. Tudo isso não passa de uma quimera, pura ilusão. Porém, independente da religião que você pertence, eu respeito você e respeito a sua religião. Porque o respeito é de onde começa e por onde começa tudo. Eu respeito a sua religião. Mas você crendo nisso ou não, você tem o direito. Um dia você irá se encontrar com o seu Criador. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então todos nós, um dia, temos que nos apresentar diante de Deus. E apresentar para Deus os nossos frutos, o nosso trabalho. Porque aqui se trata... Vem apresentando como eu ajudar o meu próximo, como eu ser solidário a ele, como eu devo abençoar o meu próximo.
E nem sempre precisa você doar o que você tem. Uma palavra, um carinho, um telefone, uma frase no WhatsApp, no Facebook. Você consegue tirar pessoas do lugar de prostração. Use as redes sociais para edificar as pessoas. Faça isso. E aqui ele diz, no 5, no 6. E se alguns deles vêm ver-me, olha que coisa triste, diz coisas vãs é mentira. Parte B, no seu coração amontoa maldade, e saindo para fora, é disso que eles falam. Enquanto está vendo Davi no seu leito de morte, eles ficam falando mentiras, ou seja, Davi, nós amamos você, nós viemos de longe para te ver. O desejo do nosso coração é que o seu nome se perpetue para sempre em Israel, porque você é um grande rei, você é um monarca tremendo, conquistou muitas coisas. Porém, quando eles saíam do leito e iam lá para fora, falava daquilo que seu coração estava cheio. E ele diz aqui que o coração deles era um amontoado de maldade, um depósito de maldade. E nós vivemos e convivemos nesse mundo com pessoas assim, que dá tapinha nas nossas costas, que diz, pastor, eu te amo. Pastor, você é um homem sábio, inteligente, um homem de Deus. Mas, pelas atitudes que essas pessoas tomam em relação ao pastor, pela importância que ela dá ao pastor, é como se ela saísse lá para fora e dissesse, balela, tudo isso não passa de bajulação. É o que ele está dizendo. Vou repetir, o 5. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? Eles querem até que o nome dele desapareça. E diz no 6, e se algum deles vem ver-me, dizem coisas vãs, mentirosas, no seu coração amontoa maldade, e sai para fora, e é disso que falam. Infelizmente, que coisa triste, né, irmão? Que coisa triste. Nós sabemos que nós vivemos num mundo assim, que as pessoas não amam, que as pessoas são falsas. É muito triste. O 7 ele diz, olhe na sua Bíblia, Salmo 41, versículo 7. Todos os que me aborrecem murmuram a um contra mim. Contra mim ninguém. Contra mim imagina o mal, dizendo, uma doença má se lhe apegou, e pois que está deitado, não se levantará mais. Eles estavam falando aqui, irmão, do tumor que botou Davi na cama, porque a palavra aqui má é má de maligno, era uma doença tumoral. Podemos dizer aqui que Davi estava com câncer. Um câncer acometeu esse homem, e ele diz que isso foi por conta de pecado. Olha, vou ler de novo. Todos os 7, versículo 7. Todos os que me aborrecem murmuram a uma contra mim. Contra mim imagina o mal, dizendo, a 8, uma doença má de maligna, uma doença má se lhe apegou. Esses inimigos de Davi apostavam na sua morte, porque esse tumor, essa doença mal, trazia para ele a falsa expectativa que ele ficaria prostrado ali, nunca mais ele iria se levantar. Ei, nesse momento eu estou pregando e falando para pessoas que estão passando por problema de câncer, pessoas que estão me ouvindo e me assistindo, que passou por quimioterapia, radioterapia, que os seus amigos, ou aqueles que diziam seus amigos, aqueles que antes estavam nas rodas de bar, nas baladas da vida,
que dizia que era seu amigo, a sua casa era sempre cheia, comendo iguarias, tomando um bom vinho, viajando, fazendo turismo, fazendo acampe. Esses seus amigos lhe deixou. E quando esses amigos vêm na sua casa e vê ou sabe da sua enfermidade, diz: aquilo lá, por conta do pecado, é um homem pecador, é uma mulher pecadora, por isso que veio esse mal, está doente com esse câncer, e eu tenho certeza que da cama ela não vai mais sair. Quantas pessoas que estão me ouvindo hoje, que foram acometidos por uma enfermidade grave, em vez dos amigos, antigos amigos, trazer uma palavra de solidariedade, estão destruindo com a língua, apostando na sua morte, do que você jamais sairá do lugar de prostração do leito e a morte irá te levar. 8, versículo 8 do Salmo 41. Uma doença má se lhe apegou, e pois que está deitado e não se levantará. No 9, ele vai aqui falar algo que é triste. Ele diz que seu próprio amigo, aquela pessoa que comia com você, comia o pão na sua casa, aquela pessoa que fazia parte da sua intimidade. Olha o que diz o 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. E não é assim, irmãos. E não é assim. No momento da sua enfermidade, você é abandonado, largado para trás. No momento das suas frustrações, ninguém te levanta. E você fica andando dentro de 4 paredes, sozinho. Na grande maioria das vezes, até os teus parentes não querem te ver. E a Bíblia fala que o amigo de Davi que comia pão no prato com ele, amigo íntimo, levantou o calcanhar, que é uma expressão judaica, contra ele. Alguns historiadores acham que esse amigo de Davi era Aitofel. Esse homem era uma sumidade. Ele era o conselheiro do rei. Aitofel era aquele que era a boca de Deus. Era quase que sagrado aquilo que ele dizia. Os reis vinham para se aconselhar com ele. E ele diz que esse amigo que comia com ele virou as costas para ele. Possivelmente ele fala na revolta de Absalão, seu filho, que ele teve que fugir para o deserto. Esse homem possivelmente tenha deixado de ser o seu amigo e começou a aconselhar o seu filho para se opor contra ele. Ô irmão, quantas pessoas que você confia, quantas pessoas que você tem como íntimo, come do pão, visita a sua casa. Pessoas que até é conselheira, que você pede até conselho. Pessoa que você trata com dignidade. E às vezes as pessoas sabem da tua intimidade e usa disso para falar pelas tuas costas, para falar mal do homem e da mulher de Deus. É o Aitofel da vida, o Aitofel, que usa da intimidade, que usa do compartilhamento, para depois denegrir, falar mal do homem e da mulher de Deus. Ele diz isso, que esse moço fez isso. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou-se contra mim o seu calcanhar. Quantos amigos você tinha, hein, Roseli? Ei, Letícia? Ei, Mirizete? Quantos amigos você tinha, hein, pastor Claudemir Carlos? Meus amigos que estão me ouvindo, que jurava
que por você ia até o fim, e que no momento que você mais precisou, ou mais precisava, viraram as costas para você e até hoje. Quero dizer para você, querido, que Davi passou por isso. Agora, no 10 ele diz: mas tu, Senhor, tem piedade de mim, levanta-me para que eu lhes dê a paga. Davi fica tão revoltado na situação que ele está, pelo abandono, pela traição. Quantos maridos traem as suas esposas? Quantos amigos traem seus amigos? Quantas ovelhas traem os seus pastores? Mulheres que dedicam a vida inteira para os maridos, maridos que se dedicam a vida inteira para a mulher, casaram jovens, cheios de sonhos, cheios de planos. Tudo que fizeram, o apartamento que compraram, o terreno, a casa que construíram, o carro, o sítio, a viagem de lua de mel. Tudo isso de uma forma detalhadamente foram discutidas. E o tempo foi passando. E a rotina chegou. E não souberam renovar o casamento com respeito, com honra, com dignidade. E um se torna inimigo do outro, lançando fora a juventude perdida, os sonhos perdidos. São muitas traições que nós encontramos nessa trajetória da nossa vida. Mas uma coisa que eu acho interessante é que Deus está o tempo inteiro com ele. E ele pede que Deus restaure ele agora da cama, versículo 10, para ele se vingar dos seus inimigos. Por que ele pede isso? Porque a Bíblia, a revelação de Deus, ela é paulatina. Davi não conhecia Jesus. Se Davi conhecesse Jesus, jamais ele pediria cura para se vingar dos amigos dele. Muito pelo contrário, se ele conhecesse Jesus, ele perdoaria os seus inimigos. Davi ainda não tinha essa revelação que eu e que você tem. Porque a revelação de Deus, ela é processual. Louvado seja Deus. Eu glorifico a Deus, porque hoje eu e você temos essa revelação em nossas mãos. Ele diz no 11: por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfará de mim. Ele está sabendo que ele está na cama, no leito de morte, a sua alma destruída. Mas ele percebe que há um favoritismo de Deus sobre a sua vida. Que mesmo na situação que ele está, de todos contra ele, amigo e inimigo, a presença de Deus é constante em sua vida e ele percebe a mão de Deus lhe favorecendo. Não é assim que acontece conosco? Quando tudo parece que vai desandar, parece que vai desabar, descer pelo ralo, e que você se sente às vezes sem chão, no momento que você dobra os seus joelhos e a presença desse ser glorioso vem sobre a tua vida, e mais uma vez é confirmado, confortável, a tua fé aumenta, a tua esperança se renova, e você sai daquele lugar como um leão, pronto a devorar o que vem pela frente, porque a tua esperança, a tua fé foi renovada. Aí ele diz no versículo 12, para irmos para a reta final: quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Olha, querido, essa frase, esse versículo é maravilhoso, porque ele entende, ele acredita que Deus é favorável a ele. E ele diz: ele é favorável a mim por conta da minha sinceridade. Não que ele fosse merecedor, não é meritório. Mas quando nós abrimos o nosso coração para o nosso Deus, quando nós não vivemos com fingimento,
Quando nós não somos dois pesos e duas medidas. Quando nós pela frente somos uma coisa e por detrás somos outro. Olha que coisa linda, o que é que o Senhor faz? O que é que ele diz diante do Senhor? Ele diz que o fato do Senhor sustentá-lo, sustê-lo, mesmo na sua enfermidade mortal, é a sinceridade da alma dele. Davi nunca escondeu para ninguém que ele não era pecador. Portanto, a palavra de Deus nos diz que todo aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia, mas aqueles que encobrem as suas transgressões jamais prosperará. A prosperidade do Davi aqui em sair do leito de enfermidade dava-se pelo Senhor contemplar a sua alma, mesmo destruída por conta do seu pecado, mas havia sinceridade na sua conversão. Vamos ler de novo, o 12. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Irmãos, não esconda do Senhor os teus pecados. Confesse-os um a um. Diga ao Senhor aonde você pecou e que Ele te restaure do teu pecado. Porque se você cair enfermo por conta do teu pecado, você pode dizer isso como disse o rei Davi. Olha, o rei Zedequias, muitos anos na frente, também lembrou a Deus, no seu leito de morte, de como ele tinha andado diante de Deus. Quando Isaías disse para ele: olha, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. A Bíblia diz que ele vira o seu rosto para a parede, e ali ele chora muito, e diz ao Senhor: Senhor, tu sabes, durante toda a minha vida, eu andei em retidão diante de ti, praticando o que é bom e o que é justo. A Bíblia diz que mal ele acabou de falar, Deus veio de novo ao profeta e disse: volta lá, e diz a ele que eu acrescentarei mais 15 anos à sua vida. Ande em sinceridade com o teu Deus. Diga para o teu Deus: Senhor, eu estou passando por essa situação, mas tu conheces o meu coração e sabes que eu não tenho pecado contra ti. E os meus pecados que eu cometi contra ti, eu já confessei e tu já me perdoastes. Tu já lançaste no mar do esquecimento. Portanto, Senhor, venha ao meu socorro. Tira-me, Senhor, desse lugar de morte, desse lugar de prostração. Tira-me desse lugar de desânimo, desse lugar de angústia, desse lugar de depressão. Eu sei o que eu cometi contra ti, meu Deus, mas eu já confessei. Eu estou livre das mãos dos meus algozes, das mãos daqueles que me torturam. Davi sabia do seu pecado, ele não me escondeu. Ele não me escondeu. E quando ele percebe que a mão do Senhor lhe é favorável, que as benesses do Senhor estão ao seu encontro, ele começa a glorificar a Deus, que é o versículo 13, e daí o último versículo, e eu quero ler esse versículo para orar por vocês. Ele diz: bendito seja o Senhor, Deus de Jacó, de século, Deus de Israel, de séculos em século, amém e amém. Louvado seja Deus. Eu espero que esse salmo tenha falado ao seu coração. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo de angústia. Eu sei que estou falando para pessoas de N religiões, e que eu amo e respeito a todos. Olha, só há um Deus, só há um caminho. É esse Deus que fala ao acamado na hora da angústia. Aproveite esse tempo que você está vivendo.
Esse tempo que você talvez não possa estar livre para ir e vir. Mas você pode falar através do celular. Você pode adquirir uma pessoa para apadrinhar outra, com cestas básicas, com roupas, com remédio, com dinheiro para um bujão de gás, com dinheiro para uma conta de luz. Porque nós temos feito isso aqui em casa. A igreja, essa nossa igreja tem feito isso. Todas essas benesses, ela vem oriunda da nossa alma está aberta em relação ao pobre. Não se engane. Todo aquele que tem a sua mão fechada em relação ao pobre, não é a sua mão que é fechada, é a sua alma seca, ressequida, egocêntrica. A Bíblia diz que a alma generosa, o Senhor prosperará. Abençoe o seu irmão. Abençoe a sua comunidade. Não deixe a sua comunidade passar privações pelo fato de você não estar congregando e a igreja está fechada. Ajude. Ajude da maneira que você quiser. Se você achar que é dízimo, se não quiser usar dízimo, faça o que você quiser. Uma oferta voluntária, uma oferta orçada, mas abençoe a sua comunidade. Abençoe o seu pastor. Lembre-se do seu líder espiritual. Paulo diz que aqueles que são ensinados pelos seus líderes, reparta dos seus bens para aquele que ensina. Honre. Tenha uma alma generosa. Porque no dia mau, como diz o texto aqui, você será visitado pelo Senhor. O Senhor não te deixará sofrer, a tua cama será afofada, as feridas, as escares existencial da tua alma será curada pelo bálsamo de Gileade. Levante-se desse lugar de prostração. Não aceite humilhação do homem. Não acha que a vida para você passou porque você tem 50, 60, 70 anos. Eu acabei de fazer 60, estou com vontade de começar uma outra faculdade. Queridos, ninguém segura a gente. Deus está conosco. Vamos para frente. A vida é esperança. Celebre a vida. Viver é tudo que nos resta. É como a água que passa debaixo da ponte. Se você não se banhar dessas águas, você perdeu a oportunidade. Porque dela você não se banhará mais. Só de outras. Aproveite. A vida em você. A esperança. Vamos junto. Vamos para cima. Deus é conosco. E glorificamos a Deus por isso. Senhor, o teu nome é louvado. O teu nome é engrandecido. Temos uma palavra de oração. Primeiro eu quero pedir por toda a comunidade. Toda a comunidade cristã exaltando a palavra. Receba a bênção de Deus. Quero orar pelo pastor Sérgio. A irmã da Roseli. Filho da nossa querida irmã Nice, porque foi acometido pelo Covid-19. Eu quero orar pelo moço que eu estou tratando lá em Quebec, o Márcio. Eu quero orar por toda a minha família de Quebec, toda a minha família. Eu quero orar pelos meus irmãos, minhas irmãs, os meus sobrinhos daqui. Que o Senhor Deus venha guardar. Eu quero orar pelo Moacir, que também estou tratando essa pessoa. Por todos os pastores, pastor Edson, Carlos Nascimento, pastor Júnior, pastor Binha, pastor Salatiel, pastor Luiz, meu amado e querido pastor Claudemir. Eu quero orar por todos os pastores, apóstolo, bispo. Eu quero orar por aqueles que sinceramente pregam a tua palavra, Senhor. E aqueles que fazem jogatina com a tua palavra, traz a tua mão corretiva sobre eles. Em nome do Senhor Jesus. Bendito e soberano Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesse momento eu quero pedir pela família dos Andrades. Sim, da dona Crioula, a Dadilene, a Mauricélia, a Mirineia, a Mirisete, a Mirondilson. A todos, Senhor.
Eu quero te pedir pela Hortência. Eu quero te pedir pelo irmão Luiz Calixto, pela Cris, pela sua linda famíliazinha, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, pelo Juvenal. Eu quero te pedir pelo Igor. Eu quero te pedir por Cleito e a sua família, a Valdeci e a tua família. Senhor, eu quero te pedir por esse moço que teve a sua perna amputada aqui perto da minha casa. Eu quero te pedir por aquele moço que caiu da laje, Senhor, que está se recuperando, louvado seja Deus, que a Dadilene nos apontou. Eu quero te pedir, Senhor, pela vida da Lucimar, do teu esposo. Eu quero te pedir pela vida do Manuel, do Liquinha e sua família. Pela vida do Zé Carlos. Eu quero te pedir, Senhor, por todos os meus amigos, pelo grupo da escola, Senhor, teológica, pelo Iglas, por todos, Senhor. Abençoa aqui aqueles que eu não lembro o nome, todo o grupo, Senhor, da internet, do WhatsApp, do Facebook, todo o grupo, Senhor, do Message. Tome tuas mãos a Karen, esposa do Edson, e abençoa em nome do Senhor Jesus. Jesus abençoe a todos, fique na paz e até domingo em nome de Jesus, onde teremos transmitindo às 7 horas a palavra de Deus. Amém?